Passou? Sim. Então, boa noite a todos. Estamos dando início aí à nossa reunião, né, do Concidade. E temos uma pauta hoje com 4 itens, tá? Primeiro vai ser a aprovação da ata da 7ª reunião ordinária. Depois nós vamos falar informações sobre o desfecho, né, da 6ª Conferência da Cidade. Depois a retomada das reuniões da Comissão de Revisão do Plano Diretor. E, por último, vamos abrir a palavra para a presidência e para os conselheiros. Então, já entrando na pauta, em relação ao primeiro item, né, que é a aprovação da ata da 7ª reunião ordinária, gostaria de saber se alguém tem algum comentário a ser feito ou se a gente já pode colocar em votação. Não? Então, vamos colocar em votação. Então, vamos votar a aprovação da ata da 7ª reunião ordinária da Concidade. Tem alguém com o microfone ligado que está interferindo muito. Quem que está? Maria Célia, seu microfone está ligado? A Valquíria. O meu está ligado, mas não tem. O meu está normal. O meu também está ligado, mas não está tendo barulho nenhum. Então, se alguém tiver manifestação, já desligado. Se não, então, aprovado. Próximo item da ata, eu vou passar para a Valquíria falar um pouquinho sobre os desfechos. Então, eu vi que vocês já estavam conversando informalmente antes da reunião, mas se puder colocar para todos aí como que está hoje, o que foi feito, né? A gente teve um problema lá para fazer o cadastro no site. Se você puder falar um pouquinho, Valquíria, por favor. Secretário, eu sinto dizer, mas eu não tenho informação nenhuma sobre o desfecho da conferência. Eu acho que a equipe do planejamento deve ter tomado alguma providência, mas não repassou informação. Então tá, eu achei que você tivesse, então eu falo e explico. Não, eu não tenho nenhuma informação sobre o desfecho da conferência, nem do texto, nem das inscrições, enfim. Eu só sei das coisas que a gente encerrou para entregar os equipamentos e tudo mais. Não, as inscrições deram certo, né? Tinha dado um probleminha lá na hora, mas aí depois ficou esclarecido, então todos os delegados deu tudo certo, as contribuições também, que foram aquelas que foram aprovadas, e aí a gente precisaria subir tudo isso dentro do site, mas o site estava fora do ar. Então nós entramos em contato com o pessoal de São Paulo e eles explicaram que a gente não precisava se atentar ao prazo, porque realmente eles estavam tendo um problema com o site. E que assim que fosse resolvido, eles iriam avisar a gente para a gente subir os nossos documentos. A conferência estadual mudou a data, né? Seria no final de semana do dia 5 de julho, mas como a cidade de São Paulo não conseguiu realizar dentro do prazo que estava estipulado a conferência deles, então a do estado também alterou a data. Eu não sei se já tem a data nova, mas assim que tiver a gente vai comunicar a todos os delegados e estamos vendo a questão do ônibus para poder levar todo mundo para a conferência estadual. Tá? Acho que basicamente era isso, não sei se alguém tem mais alguma dúvida, alguma sugestão, alguma informação aí que precise, nós estamos à disposição. Secretário. Pois não. É o seguinte, o desfecho da nossa conferência, né, ela está finalizado, está no site, na nossa página. Amanhã eu posso passar o link para quem quiser conferir as propostas que foram aprovadas, recusadas. Tem os nomes também dos delegados eleitos, que no total foram 36 delegados. Então, está tudo especificado na nossa página, lá no diário, na página da prefeitura. Tá? E amanhã eu passo o link, né? Daí fica mais fácil, vocês podem consultar e tem todas as informações. As propostas aprovadas, que foram boas,
e 36 delegados, que é um número bom também. Aí, realmente, a gente não tem como ficou a nacional, a Conferência Nacional, que ficou de passar a plataforma para a gente passar para o Estado, para a gente encaminhar a nossa, que está fechada, está tudo bem organizada, está tudo direitinho, ainda eles não passaram, não orientaram ainda o Estado, não passaram nada para essa plataforma para o Estado. E assim que tiver, eles nos comunicam. E assim que a gente conseguir enviar, a gente também pode passar essas informações, colocar no site, também na nossa página, e também informar por e-mail aos nossos conselheiros, aos interessados. Ô, Marcia, desculpa, saiu meio cortadinho aqui a sua fala, acho que é por causa do meu microfone aqui. Você vai passar, você falou assim, link, você falou alguma coisa de link, mas não deu para ouvir aqui. Então, é o link para quem quiser acessar, conferir as propostas aprovadas, as rejeitadas, tudo que foi discutido, tudo que teve desfecho no dia 8, e os delegados eleitos estão na página lá da Prefeitura. Então, para facilitar, amanhã eu passo o link para todos e pode conferir direitinho lá, todas as informações, todo o resultado final, tanto do dia 7, tem a ata do dia 7, tem a ata do dia 8, e tem todas essas informações que vocês, para acompanhar, para vocês acompanharem, né? Obrigado, bom? Tá bom? Obrigado. Então, tá ótimo. Tem mais alguma dúvida? Tá bom. Agora, vamos para o terceiro item da pauta, né, para a gente retomar as reuniões, né, em relação ao nosso monitoramento e avaliação do plano diretor, né, que a gente tem uma comissão que foi criada para esse trabalho, né. Nós suspendemos os trabalhos dessa comissão até que a Conferência das Cidades fosse executada, né, fosse realizada. Então agora a gente passou essa etapa e vamos retomar as reuniões. E aí eu queria sugerir para a gente fazer essa reunião online na semana que vem, e queria ver se todo mundo está de acordo, que aí a gente já pode definir essa data para essa próxima reunião. A gente até vai verificar quais secretarias já nos responderam, a gente até vai fazer uma cobrança dessas secretarias aí nessa semana, para a gente já ter essa próxima reunião. Alguém gostaria de colocar alguma observação em relação a esse item da pauta? Eu tenho uma pergunta. Pois não. Eu me juntei ao conselho que depois da eleição dessa comissão de acompanhamento do plano diretor, eu gostaria de saber se a Tereza, lá da ONG, a Resgate Cambuí, ela está inscrita. Caso contrário, eu queria saber a possibilidade de eu me inscrever também por essa ONG. A Tereza está inscrita. Ótimo. Tereza. Mas pode ter mais de um inscrito, não pode, da mesma entidade? Não. Não? A mesma entidade, não. Só se for, ela poderia ser suplente. Você é suplente da Tereza, é isso? Isso. Não, aí não pode. O que vocês acham de quinta-feira, dia 27? Só mais uma informação. O suplente não pode participar da comissão de acompanhamento do plano diretor, é isso? O suplente, ele tem a função apenas de substituir o titular. Se o titular já está inscrito, ela pode acompanhar caso o titular não vá. Se o titular não for e pedir para ela ir, ela pode. Então não existe a possibilidade, por exemplo, da entidade estar inscrita e o titular e o suplente se revezarem. Não pode ser substituído na comissão. É uma pergunta, estou fazendo a pergunta. Não, eu estou te explicando. Assim, se o titular não for e quiser que o suplente vá, tudo bem. O que não pode é ter o titular e o suplente presentes na mesma reunião. Ok. Entendeu? Não dá para entender, né? O que foi? Eu não entendi muito bem, só isso, desculpa.
Como assim? Não entendi a parte da pergunta. Não, o que eu não estou entendendo, que é isso, ela está perguntando sobre a comissão, né? Isso. Então, Comissão não é a comissão do plano diretor, né? Isso. Então, na comissão não foi instituído suplente e titular, foi quem quisesse se inscrever, não foi assim? Isso. Aí os titulares se inscreveram. Se o titular se inscreveu, o suplente não se inscreve. Então, se o titular não quiser ir na reunião e pedir para o suplente ir, tudo bem. O que não pode são os dois irem. É isso que eu estou explicando. Não tem como ir o suplente e o titular, entendeu? Entendi. Eu só acho um pouquinho... Eu tenho uma dúvida, levantar a mãozinha. Perdão. Não, pode falar, Marta, mas é que eu acho que é uma questão, e eu não me lembro se está na ata consignado, porque eu tenho o mesmo entendimento da Célia, porque nós optamos, né, por indicação livre e espontânea para as duas comissões que tinham. Eu não me lembro se ficou definido que só teria um de cada segmento. Não, vamos lá, Darlene, você eu não acho está entendendo. acho que a gente não precisa fazer um campo de batalha por isso, mas a gente podia só checar como foi o procedimento. Vamos lá que eu vou te explicar que é fácil. Não é segmento, você está falando de suplência e titular. Se você tem dois titulares do mesmo, não tem problema nenhum. O que não pode é ter o titular e o suplente, porque um substitui o outro. O suplente está aqui hoje porque o titular não está. Se o titular estivesse aqui, o suplente não tem direito a voto. É a mesma coisa para a comissão. Então, assim, não é que, não, você pode estar, a Ernestina pode estar. O que não pode você é suplente da Tereza, não pode estar as duas, a titular e a suplente. É um ou outro. Tá entendido. O que eu ia fazer é só um comentário que é o seguinte. Bom, primeiro... Ok. Não, era só uma observação que, se a gente segue as reuniões, embora sem direito a voto, fica mais fácil, no caso de ausência de alguém, saber do que se tratava, estar inteirada do assunto e participar. Isso não impede que a Tereza mudasse o que aconteceu, o que deixou de acontecer. É só uma questão de processo mesmo a pergunta. Eu não entendi a pergunta, Marta. É um comentário. Porque entendi. É um comentário. Como suplente, acompanhar as reuniões, embora sem poder de voto, torna mais produtiva a participação na eventualidade da substituição. Não, tudo bem. Acompanhar a reunião pode, ela só não tem direito apenas por isso. A se manifestar, porque senão fica tumultuado, entendeu? Mas acompanhar a reunião não tem problema. Mas eu também tenho uma pergunta. A comissão, ela é uma comissão de acompanhamento, não é isso? Ela tem votação? Às vezes é uma comissão de acompanhamento, às vezes tem. Às vezes tem algumas decisões que a gente precisa pôr em votação. Tá ok. Ela é deliberativa? Não é deliberativa. Nem o conselho é deliberativo. Todas as decisões, elas precisam ser levadas para a reunião ordinária, mas o que vai ser levado ou não é a comissão que decide. E a inscrição ainda está aberta? Sim, a comissão está aberta, a gente não fechou a inscrição. Quem quiser participar, pode participar, desde que seja titular. Ou suplente no lugar do titular. Se tiver interesse, só avisa a Célia. Então como é que eu me inscrevo? Avisa a Maria Célia. Direto? E-mail? Manda um e-mail para a Maria Célia falando que você tem interesse em se inscrever, ela inclui você no grupo e manda o convite para a próxima reunião. Tá bom. Obrigada. Tá bom? Reunião, então, Célia, quinta-feira que vem, pode ser às 17 horas online? Alguém tem algum problema nesse horário? Então, quinta-feira que vem, às 17 horas, tá bom? Reunião da Comissão de Avaliação e Monitoramento do Plano Diretor.
E o último item da pauta é... Posso só, antes de você, só fazer uma solicitação? A última reunião que teve de acompanhamento do plano diretor, eu não participei, eu acho que eu não peguei a ata para ter aqueles materiais que estavam sendo discutidos para o acompanhamento. Célia, você poderia depois me enviar novamente o que tem de material, fazendo favor, para eu me situar de novo? Eu acho que foi um questionário que foi encaminhado. Isso. Só para eu... porque eu acabei tendo um gap nas minhas coisas, porque eu perdi o e-mail, então eu estou refazendo algumas coisas. Só uma solicitação básica. Desculpa aí, secretário. Imagina, sem problema. Então, agora, o último item da pauta, a palavra está aberta aos conselheiros. A Célia, se tiver algum aviso, algum comunicado, quem quiser se manifestar. Célia, temos algum aviso, alguma coisa a ser feita? Não temos, não. O que eu tinha que falar era da conferência, da disponibilidade do link, que está tudo lá. Da minha parte, não tem mais nada, não. Valquíria, alguma observação? Também não tem nada, não. Então, tá bom. Ninguém mais? Geraldo, não quer falar nada? Oi, eu levantei a mão aqui, só uma pergunta. A conferência estadual ela foi adiada, né? Não era para ser dia 5, mas não vai ser, assim, tem assim a data de previsão mesmo de uma data, não tem por enquanto. Olha, até onde eu vi não tinha, porque eles dependiam da data que seria feita a conferência da cidade de São Paulo. Como a nacional ainda também alterou a data, então eles tiveram um prazo maior. Eu acho que isso pode ser que nem seja no mês de julho, pode ser que seja lá para agosto. Mas assim que a gente souber, eu passo para vocês. Não, tranquilo, é mais curiosidade mesmo, pela expertise aí de vocês aí que trabalham no município aí em Campinas, né, talvez vocês teriam assim, não é nada de ficar assim, tal data, né? Mas é mais pela experiência de vocês, se ia adiar muito ou se ia ser coisa no mesmo mês ainda, né? Então está em aberto, né? É isso, entendi. Bom, acho que a Ernestina estava levantando a mão, quer falar alguma coisa? Não? Queria sim. Eu só queria deixar registrada a minha estranheza com relação a essa questão da comissão do plano diretor. As comissões sempre no Concidades, a exemplo da comissão da conferência, né, elas sempre foram abertas para todo mundo. Quer dizer, se é membro do Concidades, e quiser participar da comissão, participa da comissão. Agora a coisa está mais restrita. Agora, para participar da comissão do plano diretor, você precisa ser titular, né? Porque se o titular for, você não pode ir. Então, quer dizer, você não pode nem participar da reunião. Acho que você não entendeu o que eu falei, Tina. Não foi isso que eu falei. Eu não entendi isso. Então você entendeu errado. Eu falei que você, se o titular estiver presente, o suplente não tem direito a voto. Agora, ele está convidado. Ele pode participar. Assistir a reunião, ele tem direito, ele não tem direito a voto. Mas eu não posso me inscrever, como membro da comissão, é isso? Não, porque quem se inscreve não é o membro, é a entidade. A entidade ela é representada por um titular. Se o titular está inscrito, a entidade está inscrita. Então não tem como ter dois representantes da mesma entidade. Ok. Isso que eu estava te explicando agora, ir participar da reunião, assistir. Até o Gilberto mandou aqui, que foi bem interessante. No edital de convocação, os titulares são convocados, os suplentes são convidados. Então, eles estão convidados, pode assistir a reunião, não tem segredo nenhum ali. É só não tem direito ao voto, né? Exatamente, foi isso que foi falado, para não entender o direito. Porque senão você está duplicando o voto de uma mesma entidade, né? É isso, exatamente. Né? Eu voto, Ok, manifestação, é isso. Ok, está esclarecido. Bom? Eu levantei a minha mãozinha também. Pois não.
eu não me lembro de termos conversado sobre os resultados ou o produto final da conferência municipal. Como é que nós iríamos tratar o material produzido aqui, porque tem coisas que dizem respeito mais especificamente a Campinas. Então, eu queria propor que a gente fizesse um material, tipo um caderno, alguma coisa que não fosse só aquela planilha com as propostas aprovadas. Eu não sei se existe no Conselho estrutura para isso, se é possível que a gente monte uma comissão de alguns conselheiros e organize um material que possa minimamente depois ser diagramado e a gente fique como um documento de memória da Conferência Municipal. Não sei se isso já está programado, eu sei que muito lá no passado existiam essas resoluções, eu até encontrei amigos que me deram um material de resoluções antigas de Conferência Municipal. Então, acho que seria interessante a gente documentar, não apenas só com aquela planilha, mas com o material, né? Estou chamando de caderno, poderia chamar de qualquer coisa, de resoluções, anais, mas eu acredito que é importante. Se tiver essa disposição do Conselho, eu posso me dispor a contribuir para a gente organizar isso de uma forma, né, para que isso vire um material, um produto mais, que a gente possa divulgar, não só como uma planilha. Sério, eu sei que disponibilidade financeira, mas tem possibilidade de fazer isso? Eu não sei. Precisa ver quem que poderia organizar esse caderno. Eu queria falar uma coisa sobre ele. Da secretaria. Não então, sei o que... Não é possível. Olha, eu queria falar sobre isso, porque nós terminamos a conferência de forma muito assodada. Se aprovou em bloco tudo que não foi discutido, coisas que tinham destaque para ser discutidas. E aí, eu acho que não pode mexer no material da conferência, porque isso a gente tinha que ter feito lá, e a gente não fez isso. Não, então, eu acho que então isso não estou falando de mexer, estou falando de organizar, foi aprovado. Esse texto material. Acho que a proposta é deixar uma coisa mais didática. Eu entendi o que a Darlene está falando. A gente aprovou mas formato Exato. Mas deixar uma coisa mais didática. Tudo bem, só que nós aprovamos do jeito que estava. Então, as propostas que poderiam ser separadas para o Estado, para o município, para a federação, nós atravessamos esse momento. Nós não fizemos a sistematização, nós simplesmente aprovamos tudo aquilo que estava escrito em bloco. E assim, tudo que está escrito em bloco é o bloco pronto. E eu acho assim, material de conferência não se mexe após a conferência. A gente tem, então... Mas não vai mexer no material? A minha sugestão é que esse material, então, seja publicado na íntegra, no site do nosso conselho, do Concidades, como a título das pessoas poderem ver o que está escrito lá. E, assim, acho que não tem custo, porque isso é uma coisa que pode estar inserida na nossa página. E aí eu acho que não tem como imprimir. Quem quiser imprimir, imprime em casa, mas eu acho que é uma coisa que pode ficar à disposição. Agora, não tem como organizar texto, fazer recorte, porque nós aprovamos em bloco e saímos da conferência. Mas acho que ninguém está... Não foi isso que eu falei. Você organizar o material para diagramar, ter uma apresentação assinada pelo secretário... de planilha e colocar em formato de texto, ficar um negócio mais didático. Não é... Isso seria a sistematização que faria, secretário. Não é. Esse seria o papel da sistematização do texto. Com isso. Valquíria, não é sistematizar, é você pegar o texto e separar a proposta municipal, estadual, dar uma justamente isso é a sistematização. Então, nós não fizemos. Nós encerramos a conferência. Nós somos o conselho, as propostas foram aprovadas.
Não, a conferência ela é um momento único. Ela se encerra. Não, quando você termina a conferência, ela se encerrou. Documento de conferência é aquilo que se produz naquele momento. Você não mexe em conferência depois. Para isso que a conferência ela tem que ser respeitada, sabe? Tudo na conferência tem que ser respeitado. E aí a gente tomou essa decisão naquele momento. Então não dá para mexer num documento. Você pode publicar ele na íntegra, mexer, compilar. Você pode fazer isso assim para você. Mas o documento da conferência ficou aquele. E assim, a gente pode publicar aquilo, porque aquilo foi a verdade da nossa conferência. Então, assim, a minha sugestão é, publica lá. Se você quiser separar isso na sua casa, fazer um material particular, tudo bem. Mas o documento da conferência é aquilo lá que foi votado. E aí, assim, o exercício para isso é a gente prestar atenção na conferência, ver o que a gente está fazendo na conferência, para depois não ter esse resultado, né? Então, eu sugiro a publicação na íntegra desse texto. Estou me inscrevendo novamente, secretário. Pode falar. Querida Valquíria, primeiro uma coisa assim, nós que estávamos lá prestamos muita atenção o tempo todo. Sabemos bem, desde o momento da preparação, como foi todo o processo, inclusive os seus gargalos. Boa parte deles não por nossa causa. Mas o que eu estava propondo aqui é que nós tenhamos um produto como memória documental desse processo, que ficasse até mesmo para a própria prefeitura como uma coisa um pouco mais organizada. Isso não significa mexer no material. Você pode publicar na íntegra, como você está propondo, como PDF, ou como a gente poderia definir aqui, que tem a capa do cartaz que nós fizemos, uma apresentação e as propostas. Isso fica de uma forma um pouquinho melhor organizada, só precisaria de uma diagramação. Isso é um material que a gente está enviando, que se envia para a etapa estadual. Então, essa organização, ela pode enviar para a etapa estadual já foi enviada, pelo menos o secretário disse que já foi, já está lá. Então, é só publicar todo esse material, que lá tem todos os materiais publicitários, tem tudo que aconteceu da conferência, as atas aprovadas e tudo mais pode ser publicado. Kira, só uma coisa, você pode dizer que discorda da proposta, você só não pode dizer que não pode, porque pode. Depende da gente tomar essa decisão. Então, você pode discordar à vontade. Eu tenho 30 anos. Não depende da gente, é isso que eu estou dizendo. Não depende da gente. Só não me diga que não pode, porque pode. Não depende da gente, porque assim, a plenária, ela é o que referenda o texto. Ela é o que referenda a conferência. Sim, então, nós temos um texto referendado já aprovado. O texto foi aprovado. Eu vou continuar falando aqui. Eu acho melhor o secretário dizer assim. Ok, não vamos fazer. Pessoal, vamos lá. Temos ou não, porque nós temos. Amanhã. É uma questão de direito isso, sabe? É uma questão de direito isso. A conferência pertence a quem foi. Ok, pessoal, eu vejo amanhã. Lá pertence ao município. Darlene, amanhã eu vejo se é possível fazer o que você está pedindo, que eu entendi perfeitamente o seu pedido, que não é para mudar o conteúdo de texto nenhum, é só para a gente deixar o negócio mais fácil de ler, mais fácil de entender. Eu acho que pode. Eu vou conversar amanhã e eu dou um retorno para vocês, tá bom? Mas eu não vejo problema. A Mariana, aqui da Secretaria, tem uma informação que a conferência estadual foi alterada para 27 e 28 de junho de 2025. Acabei de receber essa informação aqui, eu perguntei no grupo. 27 e 28 de junho de 2025. Então, se for isso mesmo, a gente está bem adiantado aí nas nossas propostas, aí na nossa documentação. Amanhã eu vou ligar lá em São Paulo, vou confirmar se é isso mesmo e a gente passa também. Então tá bom. Tem mais alguém? Queria falar alguma coisa? Eu. Fala, Geraldo. É mais uma
uma curiosidade, tá? Na verdade, a primeira estadual, a primeira conferência que eu participei, tá? E a minha pergunta seria o seguinte: bom, vai ser agora 2025, a gente tem um ano praticamente aí pela frente, se for isso mesmo, né? Mas a minha pergunta seria o seguinte: perguntar em geral para todos aí, para quem participou das conferências, que são especialistas no assunto, que já participaram, a minha pergunta é bem simples. Nessa conferência foram aprovadas várias propostas, tá? E, inclusive, propostas que depois foram ajustadas nos debates, que muita gente contribuiu, tá? Inclusive tem uma minha lá que teve várias pessoas que contribuíram, né? Quando for para estadual, essa proposta que foi consolidada aqui, as propostas que foram consolidadas aqui, tá? Na estadual, também segue o mesmo processo, tipo, vão ter várias cidades, vários municípios, e aí se alguém lá falar assim, não, eu quero contribuir com a proposta que veio daqui do município de Campinas, eu quero incluir mais um item aqui, tá? Continua no mesmo segmento, até para federal também, se tiver lá na esfera federal, vamos supor que suba, aí alguém lá na esfera federal, opa, peraí, eu tenho alguma coisa para contribuir mais aqui e tal, com relação ao texto inicial, texto base, que foi feito por um autor, por alguém que, eu estou pensando assim estou tomando como base uma proposta que eu fiz. Eu acredito que todas as outras propostas também estejam na mesma linha de segmento. É assim que funciona? É assim que funciona, Geraldo. E aí eu vou reforçar o que a Valquíria comentou no dia da conferência. Tem algumas propostas que nós fizemos que são muito focadas no município. Então, teve um foco grande numa proposta para revogar 207. Essa proposta, do ponto de vista estadual e nacional, ela não faz sentido, concorda? Então, provavelmente é uma proposta que não vai adiante. São propostas... A minha foi bem genérica, tá? E as complementações que fizeram, que o pessoal da sala fez, também foi de forma genérica. Não focou propriamente cidade de Campinas, bairro de Campinas tal, região de Campinas tal. Não, foi de forma abrangente, que pode atrelar município, pegar vários municípios. A única coisa como é uma coisa que envolve a questão ambiental, eu fico pensando assim, vai ter pode acontecer várias coisas lá no meio, tipo, exemplo, vamos colocar que isso daí se aplica, esse tipo de proposta se aplica a cidades acima de 5 mil habitantes só. Abaixo de 5 mil, não. Acima de 5 mil, acima de 10 mil, alguma coisa que apareça nesse sentido, tá? Então, é por isso que eu fiz essa pergunta, né? Citando exemplos, ela pode sofrer, assim, ajustes